Vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre chiller de resfriamento de cerveja. Vamos trocar uma ideia o porquê a gente muda e qual é a hora que a gente tem que mudar. Mas para isso, vem comigo, cerveja para nós. Salve, salve rapaziada, Shimmaster na área. A parada é o seguinte, mano. Vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre chiller. Muita gente me conhece aí, tá ligado que eu não uso chiller, ou não usava, melhor assim por dizer. E muitas vezes eu já vi comentário tipo, o que você tem contra o uso do chiller, que você faz no chill? Então assim, eu vou responder legalzão. A parada é o seguinte, em primeiro lugar eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Desde que o cara use do jeito certo, do jeito consciente, aí já começa a mudar a conversa. Eu às vezes esqueço, porque assim, eu faço no chill porque é um método australiano de se fazer. E eu esqueci que eu nasci na Austrália e hoje moro no Brasil. Eu cresci na Austrália, ó. Lá o tempo é diferenciado. Só que é o seguinte, quando eu faço 20 litros de cerveja, é suave. Suave entre aspas. Então 20 litros de cerveja para resfriar. Às vezes eu aguardo no outro dia, isso aí é muito relativo ao tempo. Mas a minha cidade anda fazendo muito calor. E eu entrei numa pegada sinistra, porque eu sempre fiz e nunca deu chabu. Eu peguei e fiz 50 litros de cerveja para resfriar isso aí, demorou muito, tá ligado? Foram 24 horas de agonia e um pouquinho mais. Aí foi isso que levou que eu decidi a fazer o chiller. Então eu penso assim, o chiller usado com consciência, sem, use água de retorno, dê um jeito, não joga água fora. Não estou falando único e propriamente sobre dinheiro. Estou falando sobre conscientização. Que crise hídrica. Você tá ligado o que é isso? Então eu resolvi fazer meu chiller. Aí eu pensava na minha matemática assim. Vou fazer um negócio eficiente, legal pra mim, blá blá blá. Tchá, tchum, tchá. Não existe chiller dos milagres. Chiller dos milagres não existe. Existe um bom direcionamento de tudo que você vai fazer, a forma como você aplica ali, e de repente você consegue chegar ao máximo do denominador comum, que foi o que eu fiz. Então, primeiramente, eu tô aqui, ó, 20 metros de serpentina, tá ligado? Dá grossa. Ó, 3/8, sei lá. Falar o seguinte, são 20 metros, não mais que isso. Eu medi o que eu preciso para pôr na minha panela, coloquei umas conexões aqui, ó, tá ligado? Pra fazer engate rápido. E é o seguinte, mano. Aí eu pensei, vou comprar um motorzinho. Mas aí, um motorzinho. Olha meu motorzinho. Aqui é meu motorzinho. Aí eu amarrei aqui porque ele fica pendendo, então agora ele fica em pé. Peguei esse motorzinho aqui da Haase. Cara, é o seguinte. Motor, primeiramente, 110. Eu tenho um problema de ficar ligando coisa que tem fonte ou escambau. Então, primeiramente, 110, que é a voltagem que tem na minha casa e na minha cidade em geral. Aí eu fiz o quê? Coloquei as reduções, coloquei a mangueira grossa aqui, ó. Você pode ver, ó. Essa aqui é mais fácil para ver, para ser o engate rápido. E coloquei uma mangueira que, no caso, compatível com a vazão que a bomba consegue. Aí você me pergunta, Shimmaster, mas essa bomba é de puxar água de poço, de cisterna. É assim, ó, eu pensei, vai que eu também fure um poço, então eu já tenho bomba. Começa por aí. Então é o seguinte, qual que é o intuito? Quando eu falo de questões de uso. Isso aqui, ó, eu não estou incentivando ninguém, não quero saber se você tem como fazer isso ou não tem, porque eu por vários anos não tive. Então fui me moldando até que cheguei em algum lugar. Então aqui, ó, isso aqui eu fiz o quê? Quando tem espaço lá nos freezer, no caso o QGerator meu, em cima é freezer.
Então eu cortei várias garrafas PET, fiz gelo bruto, e fiz bastante, o tanto que cabe lá dentro do congelador, e eu fiz. São bastantes, são tipo uns 15. Eu vou te explicar o funcionamento da bagaça para você entender. Eu fiz um teste já, fiz um testezinho, aonde, cara, para você chegar numa temperatura baixa mesmo, 18 graus, é zoado. Se você ligar o chiller e deixar água, você fica água. Só que aqui em casa, como eu moro longe da rede, então é assim, aonde sai a água e o reservatório ela vem pelo caminho. Por incrível que pareça, a água daqui do chuveiro de casa é quente, ela é morna. Sempre foi assim, desde quando minha mãe construiu essa casa. Então, por exemplo, no inverno, a primeira água do cano ali, ela sai fria e daqui a pouco ela fica morna. Não tem jeito. São águas vulcânicas. Então, para você entender, no meu caso, ficaria muito complicado tentar passar, uma que eu falei de gastos, crise hídrica, blá, 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 e tentar passar essa água morna, água quente para trocar com morna, velho, é suicídio lento. Não adianta. Então eu fiz o quê? Eu vou colocar vários, porque eu já fiz um teste com 20 litros. Meu, é muito tenso, mesmo eu pus alguns gelo. Só que é o seguinte, agora eu aumentei a demanda. Então eu tenho várias paradas dessas de gelo e eu quero que você entenda assim. Se você pegar o chiller, enfiar na panela, ligar e ficar com o braço cruzado olhando para ele não tem muita eficiência. Porque ele não é mágico. O que você pode estar fazendo é uma troca de calor com ele. Você pega a sua colher cervejeira, a hora que a água está passando, não interessa se é placa, se é carai, o que for. Você dá uma mexida para ela ir trocando o calor. Por quê? Porque é a mesma coisa quando você pega uma resistência, as pessoas falam assim, sobre saber dimensionar a resistência na panela. Não, irmão. O que tem que saber é recircular, tá ligado? Você fica parado ali, a água está esquentando. Só que ela começa e ela vai, no caso, distal. Então ela começa aqui e vai tomando uma distância que é lenta. Mas se você fizer teste, porque eu já fiz também, então se você pega lá, liga a resistência, pode ser uma micro resistência num lugar só. Ela está esquentando. Você mexe com a colher e mede a temperatura. Continua esquentando. Você mede a temperatura distal, aí você vê que a temperatura não está esquentando. A hora que você mexe a colher, que você mede de novo, você fala que realmente está esquentando. Isso aí não é mágica, isso aí é walk, knock, knock, fork, ciência. Então é o seguinte, o que eu quero que você entenda. Para você fazer uma troca de calor, você mexe para ajudar, isso seria o certo. No meu caso, eu penso assim, ó, o raciocínio é esse. Você pega lá a cerveja, ela acabou de ferver, ela tá 100 graus, certo? Tá, beleza, 98, tanto faz. Aí você colocou o gelo. Então assim, o gelo extremo, ele tem que fazer uma troca de calor com o quente extremo. Então eu vou colocar, ele vai recircular, e eu vou trocando o gelo. Por quê? Porque ele vai derretendo, saindo da garrafa, vou colocando outros. Que é para fazer a primeira quebra de temperatura. Eu falo para mim que quero chegar rápido e quero resfriar os 50 litros. Hoje eu vou fazer o teste, eu já fiz com 20, agora eu vou fazer com 30. Para depois eu chegar no meu 50, que é o que eu preciso. Então qual que é a jogada? Eu vou pegar, vou colocar, então assim, gelo com a cerveja quentíssima. Ela vai cair a temperatura? Vai, mas não vai chegar na temperatura de eu inocular minha levedura em média. Se fosse lager, então tem que ser mais baixo, piorou. Mas a ale, ali 18, que seja. Então o que eu vou fazer? Eu tenho também um espaço, quando eu não tenho cerveja no refrigerator, eu tenho um espaço onde eu pego um balde e encho de água e coloco embaixo. Por quê? Porque a cerveja está 90 graus, digamos assim, viu? Pelo amor de Deus, hein? A cerveja está 100 graus e faz de conta que o gelo está menos 10, não sei, menos 0. O que vai acontecer? Eles vão o gelo vai derreter, a cerveja vai esfriar e vai cair a temperatura. Quando eu tiver, faz de conta ali 30 graus, mano, eu pego a água gelada, tá ligado? Por quê? Porque daí a água gelada faz a troca de calor com a água morna. E não a água morna com água morna, a água fria com água fria, não. Vai ser a água morna fazendo troca de calor, em vez de eu usar ela no gelo. Então assim, o gelo faz a troca de calor
para esfriar a cerveja quentaça. Aí quando chegar a uma certa temperatura eu uso água gelada, que seria o certo. Aqui eu só quero falar uma parada, eu não sei se você vai comprar uma bomba igual essa, mas caso você compre, aqui tem um segredo. Manter, como ela é de bomba, manter a água, ó, tá vendo aquela aqui, ó? Tem água aqui, ó. Tem água aqui. Qual que é o segredo? É manter ela com água dentro, porque quando você vai usar, porque é o seguinte, ela tem peças de metais, borracha, plástico, tá, mas ela tem lá o rotor, o eixo que gira. Se você molhar ali, quando é nova não tem problema nenhum, mas quando você molha, depois do primeiro uso, o que costuma enferrujar materiais não é a água, é o oxigênio. É igual quando você deixa o bombril fora do potinho de água. Aí ele tá molhado ali, enquanto ele tá afundado na água não dá nada, quando fica aparecendo aquele lado que bateu o oxigênio, ele enferruja. Então aqui é igual. Por quê? Porque eu caí numa besteira, não liguei muito para isso. Quando eu liguei, montei, quando eu fui usar, não funcionava, foi puta pau. Aí eu lembrei, tive que abrir, tive que lubrificar. Aí eu lembrei que por ser uma bomba de captação, eu tive que fazer o quê? Tive que deixar, então por isso que eu mantenho as mangueiras para cima, passo um isolante e deixo assim, porque a água lá dentro não vai ter mais problema. Então é o seguinte, estou terminando uma brejinha ali, a hora que terminar a gente vai fazer como se fosse uma contagem regressiva e quanto tempo mais ou menos demora para ela estar fazendo esse resfriamento, beleza? Aqui é o seguinte, gelo pra cacete e mais o balde de água gelada. E é assim que vai. Fala pra você, o calor que tá, rapaz. Enquanto acaba a fervura da cerveja lá, eu vou tomar aqui, ó. Já tomei uma Pilsen da cervejaria Campinas. É do meu amigo Fabiano, cara, ó. Eu não sou garoto propaganda não, mas poderia ser. Então, cervejaria Campinas, me mande aqui, ó. Que eu já provei. Nossa, muito da hora. Cara, malte Pilsen Saaz unicamente, single hop, cara, cheirosa, Saaz. Olha o avião passando, olha o avião! Olha a caixinha, que capricho, veio duas. Cervejaria Campinas. Puro malte, Campinas Pilsen. E agora, ó, Forasteira IPA. Fabiano é foda, mano. Sempre lembrando da gente aí, mandou, cara. É o seguinte, calor que tá, eu vou que vou. Eita lasqueira, hein? Quase não é cheirosa, pai, ó. Caramba, hein? Nossa, uma hiposa falar pra você. Malte especial Carared, lúpulo Galaxy. Você vê que os caras não escondem os bagulho não, mano. Não tem esse negócio aí de segredinho. Papapá, cervejaria Campinas, cara. Sabe o que é legal dessa bagaça aqui? Legal que já ganhou um monte de medalhas a cerveja dessa. Eu não moro perto de Campinas, eu moro longe. Moro no fundão do interior. Então, o Fabiano mora lá e trouxe. E aí eu puxei na internet, né, mano? Ó. Forasteira é a nossa clássica West Coast IPA. Assim tem como característica marcante o aroma cítrico, fazendo lembrar maracujá, no olfato devido aos duplos Amarillo e Galaxy. Ó. A Forasteira tem amargor médio alto, mas bastante equilíbrio na união dos lúpulos. Do amargor do Sor Malte à base tipo Pale Ale. Esse cara é monstro, hein, mano? Eu gostei. E agradecer o Fabiano aí ter lembrado da gente, que me sinto um cara importante assim. É bem equilibrado. E é assim, é uma IPA. Ó que eu tô suando, né? É uma IPA de drinkability. Uma IPA que eu poderia tomar até umas horas sem fazer cara feia, mano. Gostei. Obrigado, Fabiano. E a cervejaria Campinas aí, ó. Pode mandar mais umas aí, que eu sei que vocês têm um monte. Tudo medalhista. Que agora é moda tomar as medalhas. Eu não tomo de medalha. Vocês mandam pra mim aí que eu tomo, ué. Ó.
E eu não perguntei, porque a gente não se pergunta preço, eu vi na internet mais ou menos, mas questões de preço é relativo, mas o Fabiano falou pra mim que para 500 ml é uma cerveja de preço justo. Então eu falei pra ele, eu vou tomar. Tava esperando uma ocasião especial, mas pra mim todos os dias são especiais pra tomar cerveja. Legal, né? Olha aí. Tanto de medalha aí, ó. Dá pra ver aí um monte de medalha aí, ó. Um monte de medalha, ó, caixinha, maior capricho, mano, ó. Gente boa bebe cerveja boa. Gente boa bebe boa cerveja. Eu sou gente boa pra caralho. Que da hora, hein? Fabiano, meu brother, muito obrigado. Deus que abençoe você sempre, beleza? Bomba conectada. Gelo no balde com um pouco de água. Engate rápido conectado. Chiller. Foi colocado água dentro antes. Depois, colocado para esterilizar no mosto fervendo. E aqui 100 graus, não sei se dá pra ver. Mas é 100 graus. Quentar, saindo fumaça, por isso que tá embaçando. Vamos que vamos. Aqui agora é 11h43, vamos arredondar para 45. E vamos dar o start e ver quanto tempo vai demorar para chegar na temperatura legal. É o seguinte, ó, tá funcionando. Meu, o chatinho dessa bomba é dar o start nela, porque ela tem que sugar as primeiras. Entendeu? Mas tá aí, ó. Tá funcionando. Água passando e vamos ver. Que é o seguinte, ó, lembra da ajudinha que eu falei, ó? Ó. Entendeu? Senão já viu, né? Não sei se dá pra ver, mas coisa de instante. Tá vendo lá, ó? 70. Quase 70. 12 minutos mais ou menos. Batemos 50 graus. Vamos ver, né? Aqui é o seguinte, ó. Chegamos a quase 30 graus. Não dá nem pra focar direito. E aqui ainda tem gelo, ó. Eu deixei as garrafas tudo bagunçadas aí, ó. Aí que aqui a pegada é seca. Ainda tem gelo. O que eu vou fazer agora? Vou escorrer um pouco de água no balde, porque é a torneira, e meter a água gelada que eu tenho ali, só pra ver. Aqui é o seguinte... 12h28 e vamos ver 25 graus. É isso aí. Rapaziada, a parada é o seguinte, esse foi o nosso chiller de resfriamento. Então assim, tem algumas considerações que a gente tem que fazer. No meu caso aqui, eu usei ele sozinho, então eu não sou o Goro que tem 8 braços para fazer tudo. Então é o seguinte, coloquei lá o gelo, coloquei a bomba. Eu penso que se eu tivesse, porque assim, eu auxiliei muito pouco ali mexendo, mas eu creio que se alguém tivesse no domínio do gelo e eu no domínio do mosto ali ajudando, seria muito mais rápido. E também fui parando para filmar. Então assim, são coisas que é meio complicado. Mas se eu mexer simultaneamente o mosto e o balde com gelo, eu creio que seria muito diferente. Teria um bom resultado. Foi em média 35 minutos para... Eu falei que era 30 litros de cerveja, deu 35 litros de cerveja. Então foi em média 30, 35 minutos para estar chegando a 20 graus, para estar chegando a 25 graus. Que isso aí é uma pegada muito boa. O que eu queria falar é assim, eu vou fazer um dimensionamento onde eu possa pegar mais a mangueira de água quente, entrar mais no fundo, porque daí o gelo boia, ele acaba subindo, né? E você vê que a água de cima superficialmente está mais gelada, então ela está gelada. Então eu vou trabalhar esse lance do gelo aqui e outra pessoa mexendo o mosto ali, que eu acho que vai melhorar a eficiência. Para mim é legal porque não foi um investimento muito caro, e colocar o gelo também para estar fazendo essa parada aí não é ruim para mim, é legal. Então assim, para mim atendeu o que eu preciso, mas na verdade eu quero ele resfriando 50 litros, coisa que eu demorava muito. Eu acredito que agora não vai demorar tanto, beleza? Então, tamo aí, espero ter contribuído mais uma vez. Se não contribuiu também não tem problema, porque o importante é mostrar o que eu fiz e mostrar a mudança, e foi para isso que eu vim. Tamo juntos, cerveja pra nós.